Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Nossa convidada de hoje, eu sou Carol, coach do Unuí, e nossa convidada de hoje é a Thelma Pantano. A Thelma é psicopedagoga e fonoaudióloga no Hospital da USP, e ela veio falar conosco um pouco sobre o cérebro hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como que esse órgão se comporta, né? Nós vamos falar um pouco de como que ele se comporta nesse momento de crise, vamos falar um pouco sobre os professores, como se dá essa aprendizagem dos alunos, como que isso funciona aqui dentro, né? Então, bom, bem-vindos, ainda tem mais gente entrando, mas acho que a gente já pode começar. É, primeiramente, Thelma, eu queria que você contasse para nós um pouquinho de como que foi esse momento, né? Como que foi essa adaptação a esse primeiro momento quando você ouviu a notícia, ó, estamos em quarentena. Como é que foi sua adaptação? O que que muda na sua rotina? Então vamos lá, né? Eu tenho uma rotina um pouco diferente, que eu trabalho dentro do Hospital das Clínicas, né? Dentro do Instituto de Psiquiatria. E quando eu recebi essa notícia, a gente já estava bem preparado. A gente sabia que a onda do coronavírus ia chegar, que ia vir para cá. O que a gente e a gente recebeu algumas orientações bem importantes, né? Do tipo assim, a necessidade da gente achatar a curva. O que eles falavam achatar a curva? É permitir que o sistema de saúde tivesse tempo para receber todo mundo. Então, é deixar as pessoas ficarem doentes mais com relação a uma linha horizontal, mais a longo prazo, do que deixar todo mundo ficar doente de repente. E a necessidade de quarentena, que a gente não sabia como os políticos, como as questões políticas, como as questões sociais iam influenciar em tudo isso. Então, quando veio a notícia da quarentena, o meu primeiro desespero, como de todas as outras mães, né, foi o que eu ia fazer com os meus filhos, porque eu sou uma profissional de saúde e meu marido também, ele é médico, né? Então, assim, o que a gente faz com duas crianças pequenas, né? Se tá todo mundo em quarentena, a pessoa que me ajuda aqui em casa não vai estar, as crianças não têm aula, e o que eu vou fazer com elas, né? Então, esse foi o meu primeiro ponto que eu fiquei pensando, o que vai acontecer. Mas junto com a notícia, uma semana depois, quando as crianças tiveram, a gente teve uma semana para se adaptar para essas questões de aula, tudo, né? Que as crianças foram sendo liberadas aos poucos. Uma semana depois, meu marido contraiu o coronavírus, né? Então, assim, eu estava tentando me adaptar com uma rotina de criança em casa, o que eu ia fazer, como que a escola ia se adaptar. Aí meu marido caiu doente. Então, assim, foi um susto tremendo. Ele tá bem, tá ótimo, já faz, né, 3 semanas que voltou a trabalhar. Aqui em casa também, todo mundo tá ótimo. Mas, né, o período de adaptação foi muito intenso, foi muito brusco, né? Principalmente se a gente for pensar no que se passa na cabeça da gente. Então, como neurocientista, eu acho que o nosso papel é a gente vivenciar esses momentos e tentar entender o que acontece com a gente, né, Carol? Então, como a gente não tem memórias anteriores, a gente nunca vivenciou nada parecido, nenhuma situação em que a gente tivesse que ficar reservado, confinado dentro de um espaço, a gente realmente não sabe como se organizar, não sabe o que pensar, e a gente tem duas linhas possíveis para pensar. Uma dá pouco valor para a questão e fala, não, vai passar logo, não é nada do que estão falando, o Brasil é um país tropical, ao contrário dos outros, e seremos felizes para sempre, né? Que você entra num processo de negação, já que você não tem memórias, você nega aquilo que está acontecendo. E o outro ponto extremo é você entrar num estresse, numa situação de estresse, uma situação extremamente traumática aí, em que você fala, agora acabou. Agora não vai ter chance, vai todo mundo morrer, vai estar todo mundo mal. Eu tenho que tirar meus filhos dessa, eu tenho que sair dessa, ninguém pode ficar doente. E num primeiro momento, eu acho que eu tive um misto aí do tipo, vamos com calma, vamos colocar uma rotina, vamos manter tudo que a gente estava fazendo. Então, eu estava tentando ficar saudável nesse processo, até que o meu marido caiu doente. Eu falei, agora o coronavírus está dentro da minha casa, né? E aí, a minha tendência seria entrar para o outro polo. Agora, todo mundo pegou e tudo acabou. Aí você vai ler um pouco mais e vai se informando, e a gente consegue perceber que, assim, 70% das pessoas ficam assintomáticas, existe uma população de risco grave. Meu marido é um hipertenso, como todo médico mal controlado, né? Médicos são ótimos para se tratar. Sim. Então, ele era uma população de risco e eu e as crianças não.
Então, uma tendência minha foi resguardar um pouco as crianças, resguardar um pouco, me resguardar, dando cuidado para ele, mas procurando um resguardo, mas procurando agir da forma mais natural possível. Por quê? Porque a gente precisava manter a nossa rotina saudável, né? E Com hoje em dia, certeza. eu acho que foi o caminho mais certeiro, né? Quando a gente vai procurando como é que esse cérebro vai se adaptando a situações de estresse, nessas condições, é esse o caminho que a gente tem mesmo, né, Carol? Com certeza, com certeza. E muitas dessas medidas emergenciais que a gente toma agora, elas vão ser incorporadas na nossa vida a longo prazo. Né? Muitas empresas têm repensado as estruturas de trabalho, né? A nossa rotina no UNA, ela foi muito alterada pelas viagens, né? A gente viajava bastante, a gente se locomovia muito e de repente a gente se vê fazendo atendimentos virtuais, que já era uma prática nossa de ter um dia de teletrabalho, mas de ter uma semana toda de teletrabalho foi uma grande adaptação, né? Assim como você mora com uma família, nós que moramos sozinhos, às vezes, né, muitos de nós que moramos sozinhos, nos vimos despreparados também para a rotina, né, isolados às vezes, então o E, Carol, momento foi de grande adaptação para todo mundo. é super importante, porque assim, até então a grande discussão que a gente tinha era o quanto que a tecnologia nos afasta das pessoas. E numa situação que a gente como essa, a gente pôde ver o quanto a tecnologia nos aproxima das pessoas. Tudo Com depende do uso certeza. que você faz e para que você faz. Isso é uma coisa que eu sempre falei muito, né? Não adianta a gente lutar contra, a gente falar que isso é uma coisa que vai contra o desenvolvimento. Está aqui, a tecnologia está aí, a gente vai ter que incorporar no nosso trabalho, sim. Vai ter que incorporar na sala de aula, sim. Eu ouvi um relato de uma professora que eu estava conversando essa semana, de que ela achou tão fantástico essa coisa de não ter tanto papel impresso, né? Então, os alunos poderem ter um tablet, ter um material que eles possam trabalhar sem tanto papel, né? Que ela vai incorporar isso na rotina dela, né? O tablet, as respostas que as crianças dão no tablet em questões de múltipla escolha, principalmente para os mais velhos, a correção é quase praticamente automática, né? Então, o Sim. quanto que a gente pode ficar aliado desses recursos exatamente para a gente reverter os efeitos dessa quarentena ou esses efeitos mais sociais que estão envolvidos, né? Como você que mora sozinha, né? Exatamente. E algumas coisas, por exemplo, essas mudanças são aceleradas, né? As crises e as emergências, elas aceleram processos de mudança. Então, com certeza, algumas dessas coisas serão incorporadas, né? Eu gostaria de perguntar, Thelma, então, indo mais para esse contexto do cérebro, vamos falar desse cérebro um pouco. Como que ele se adapta, né? Nós sabemos que ele é maleável, que ele se adapta às nossas experiências e que ele, né, ele está em constante movimento, mas como que ele reage a uma situação de emergência? Você pode falar para nós um pouco sobre essa capacidade que nós temos de fazer essas conexões neurais e o que muda nessas conexões? Então, essa capacidade do cérebro de poder se modificar e poder trabalhar nessas condições, ela tem uma relação direta com a demanda, né? Não só com a demanda, mas também com as experiências prévias que a gente tem, as memórias anteriores que a gente tem. Então, quem já teve, nem que seja um relato de alguém que contou, eu vejo muitas pessoas contando, nossa, quando teve lá em 1908 a gripe espanhola. Então, as pessoas começaram a fazer algumas pontes de como, tentando formar memórias para pensar em como agir, né? Na verdade, a plasticidade cerebral não é tão rápida assim. A gente é um processo, né? Então, todos os dias a gente vai se colocando dentro de pensamentos ou dentro de uma organização de pensamento que vai permitindo a gente lidar um pouco melhor com essas situações. O que a gente tem aí como uma realidade? Que essas situações elas são muito melhor identificadas e muito melhor trabalhadas quanto mais próximo à rotina anterior a gente se mantiver, e principalmente para as crianças. Então, a gente tem aí, os cérebros não vão se adaptar a isso de uma forma natural, tá? Por quê? Porque a gente tem experiências anteriores muito prazerosas, né? Então, por exemplo, ontem meu filho estava falando para mim que ele tem medo de depois esquecer como é que é correr, né? Então, a gente começa a pensar que, assim, a gente tem essas memórias do que é e voltar a uma rotina
de espaço, uma rotina esportiva, uma rotina com as pessoas. Isso vai ser relativamente fácil. O problema é se adaptar com essas questões do momento atual que a gente está passando, né? Então, por isso que a gente fala, a mudança não pode ser radical. Eu não posso chegar, entrar em casa e falar assim, a partir de hoje, tudo vai mudar. Eu preciso dar para o meu cérebro alguns aspectos de tranquilidade, né? Então, o que seriam esses momentos de paz, de tranquilidade? Seria a gente poder reverberar nessa rotina anterior que a gente tem. Então, as crianças, mesmo as que não têm uma aula online, porque a escola não ofereceu, porque eu não tenho computador, que ela possa ter uma rotina de leitura, de discussão desses livros. Se o pai ou a mãe estão trabalhando e não tem condição de ficar ao lado, que essa criança possa ter algumas atividades que ela faz, que o pai imprime, depois, num momento que possa, olhe, ou que pegue um livro que depois o pai, num outro momento, comente, mas que ele tenha alguns momentos do dia com atividades estruturadas e que, de alguma forma, essa rotina seja apresentada para a criança, tá? Não dá para acordar a hora que quer, não dá para dormir a hora que quer, não dá para assistir o que quer na televisão. Então, assim, é lógico que a saúde mental dos pais, eu acho que é a base de todo esse processo. Então, para a gente poder manter um pouco essa saúde mental, a gente vai liberar mais eletrônico, a gente vai liberar muito mais o recurso tecnológico. A gente não tem dúvida de que isso vai acontecer. Mas a gente não pode esquecer um lado muito importante também. A gente vai liberar esses recursos eletrônicos para fazer o quê? Então, a escolha desses programas, a escolha desses aplicativos, a escolha do que a criança vai fazer na mídia digital, ainda cabe ao adulto, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o cérebro da gente, ele vai demorar para se adaptar. Ele está tentando... a gente ainda está passando por um período em que a gente está tentando entender o que está se passando, tá? Então, qual é a tendência? Então, vou pegar São Paulo como um modelo, né? A gente começou achando que não, que nada ia acontecer. Imagina, tem 1, 2, 3 infectados, mas vão controlar. E a gente vai percebendo que a coisa foi saindo do controle, né? Agora que a gente está percebendo hospitais com 98% de lotação, Manaus, que já entrou em colapso do sistema de saúde, Pará, que está em colapso do sistema de saúde, a tendência do cérebro é ele ativar sistemas de pânico, ativar sistemas assim emocionais muito intensos, tá? E aí a reação que a gente vai ter podem ser de novo duas, tá? Ou a gente paralisa ou a gente corre, né? Quando a gente fala paralisa, do tipo assim, meu Deus, agora tá tudo perdido, eu tô em pânico, e você fica super suscetível a um quadro de ansiedade, a um quadro de um estresse, a um quadro de extremamente aí complicado em termos emocionais, porque você não tem aonde se apoiar em termos de estrutura, ou você nega. E você fala, não, também não é tudo isso, comigo não vai acontecer, eu posso andar sem máscara, eu posso, né? E aí, de novo, quando eu digo para vocês com muita certeza que se a gente conseguir entrar nesse equilíbrio de não ir nem para um polo, nem para o outro, e como é que a gente consegue isso? Com a mediação da linguagem, tá? Para o cérebro, a fala, a linguagem, Carol, ela é o que permite a gente entrar em contato com o que se passa na minha cabeça. É o recurso que eu tenho para entender o que se passa. Então, esses pensamentos que vão vindo de um polo e do outro, que vem numa situação de pânico, que vem numa situação assustadora, se eles não forem colocados para fora, se eles não forem verbalizados, você não tem condição de reorganizá-los. Entendeu? Então, assim, é como se eu estivesse falando para vocês, em termos cerebrais, que a gente tem um sistema límbico que vai colocar a gente ou em pânico ou vai falar, não, esquece tudo isso e continua como você estava. Mas a gente tem um lobo frontal aí que é capaz ainda de oferecer um controle e uma autorregulação para esse processo. E isso é através da fala. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa discutir, a gente precisa falar o que está pensando, a gente precisa nomear essas emoções que estão vindo. Eu estou ficando com medo, eu estou ficando com raiva, eu estou ficando muito triste, eu estou com saudade de quando eu ficava alegre, né? E aí a gente poder falar dessas experiências, porque só assim a gente pode colocar esse lobo frontal aí para tentar reorganizar isso dentro de um sistema mais equilibrado. Com certeza, e não...
Perdão. Não só com a gente, como com as crianças, né? Trabalhar isso com a criança, dela vivenciar essa emoção, dela falar sobre isso, de ela ter a oportunidade, inclusive, de ligar para a escola e conversar com a escola, por que eu estou me sentindo assim? E ter esse diálogo de não ficar, por que você está fazendo assim? E a mãe preocupada com isso, ou a família estressada com isso, para que ela converse com a escola. Olha, tia, eu estou sentindo saudade, que ela consiga verbalizar isso, né? De porquê desse comportamento. Ela vai conseguir expressar, né? A gente trabalha bastante com... a gente tem falado muito de inteligência socioemocional e isso é tão importante quanto os conteúdos dos componentes curriculares hoje, se não mais importante, se a gente quer que elas tenham uma memória diferente disso, né? Daqui a 20 anos, como elas vão lembrar desse momento, né? Como que elas vão se lembrar do que elas viveram? Eu queria te pedir, Thelma, para que você falasse um pouco, já que nós estamos falando dessas emoções e dessas reações do cérebro, de um ator que é bem importante nesse processo, que é o professor. É inquestionável que ele tem um papel fundamental nesse processo, mas que também ele está, né, lidando com mudanças, com adaptação a ferramentas. Me preocupa, às vezes, como que vai ficar o emocional desse professor quando esse processo terminar, porque ele também é uma pessoa, ele também tem a casa dele, a família dele, ele também está lidando com toda essa mudança, e além de estar lidando com toda essa mudança, ele está num nível de adaptação das ferramentas e dessas funções, ele está reinventando a sua prática. Então, o que você poderia dizer para esse professor, para ele administrar o cérebro e as emoções dele? Então, vamos lá, né? É impossível a gente tentar estabilizar a emoção de qualquer criança se a nossa não estiver estabilizada, tá? Então, uma coisa que eu falo o tempo todo, que assim, só consegue trabalhar com função executiva, que é a questão do planejamento, da organização, da flexibilidade mental, do controle de impulsos, quem tem. Eu só consigo desenvolver no outro se a minha estiver bem desenvolvida. Então, a primeira orientação que eu tenho é assim, professor, converse muito sobre a situação que você está vivendo. Para de olhar tanta rede social. Converse com as pessoas por telefone, pelo celular, por uma videochamada, para você se expor e poder ouvir outras opiniões, mas as informações pegue de sites confiáveis e seguros, tá? Para a gente não entrar nesse pânico generalizado que está vindo dessas rotas, está vindo principalmente dessas mídias mais não oficiais, tá? A partir do momento que você se sentir seguro emocionalmente, como é que você pode ajudar a criança a ter essa estabilidade emocional? Primeira coisa que a gente tem que pensar é a faixa etária da criança que você está ou do adolescente que você está trabalhando, né? A gente acha que é muito fácil e que toda criança sabe nomear a emoção. Isso não é verdade. É muito difícil eu nomear a emoção. É fácil eu ter um comportamento e uma reação frente a uma emoção. Então, é fácil a gente ver um comportamento de raiva, um comportamento de tristeza, um comportamento de alegria, mas muitas vezes a pessoa não tem nem consciência dessa emoção que está ali, tá? Então, sempre que o professor perceber qualquer mudança no comportamento de uma criança, mesmo online, como é que eu vou fazer isso online? Bom, se forem aulas síncronas, em que o professor está ao mesmo tempo que a criança, que ele possa pegar grupos pequenos ou observar, ou ter uma conversa de 1, 2 minutos com cada um dos alunos, para que ele possa perceber como é que está a capacidade de elaboração cognitiva. Toda vez que a emoção toma conta de uma pessoa, toda vez que a emoção toma conta de um sujeito, ainda mais numa situação de estresse, né? Como é uma situação que agora o nosso cérebro está reagindo como um estresse, como uma situação de tensão muito grande. A tendência é que o funcionamento intelectual e cognitivo da pessoa paralise, tá? Então você percebe que a pessoa só sabe falar de um assunto, só sabe falar de uma coisa, com conteúdo emocional muito grande e tá faltando aquela abertura, aquele repertório, a espontaneidade da criança. Nessas crianças, é muito importante que você sinalize até para os pais, tá? A importância de ter alguém conversando, a importância de ter um momento em que sente de um para um e que esse comportamento possa ser nomeado. Se o professor tiver a possibilidade de fazer isso, é muito importante.
Estou percebendo que esse assunto está te deixando... E aí você usa a nomeação das emoções. Esse assunto está te deixando muito nervoso, por isso que você está falando nisso. Você está angustiado, você está preocupado. E como é que a gente vai poder lidar com essa situação? É uma situação que você pode resolver? É uma situação que você pode lidar? Então, como que a gente pode, juntos, porque você pode contar comigo, a gente pode pensar em soluções possíveis para isso que você está vivendo? Será que dá para você virar cambalhota na cama da sua mãe para gastar energia? Será que dá para você entrar numa live com seu amigo? Dá para você entrar num FaceTime? E eu acho que o professor pode fazer essa mediação. Isso com relação à escola, né, Carol? Aí, com relação à vida pessoal, nós já temos outros, né? O professor precisa buscar ajuda e ele precisa também falar sobre as suas emoções, né? Ele precisa também externar isso, não só dar a oportunidade para que o aluno externe, mas ele também precisa externar para poder elaborar todo esse sentimento e toda essa mudança, né? É um período de grande adaptação. E eu tenho visto um esforço muito grande dos professores, né? Eu vejo estratégias de gente que nunca usou vídeo, que nunca não tem o equipamento adequado e que tem usado de muita criatividade para isso, né? Então, a gente realmente... Que você está falando, porque assim, a gente costuma considerar uma pessoa emocionalmente instável, emocionalmente irregular, quando ela entra numa situação de pânico, né? Mas o comportamento dela pode mostrar que ela está num processo. Por exemplo, quando a criança fala, eu não estou conseguindo me organizar, eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo pensar, eu não estou conseguindo... O não conseguir está me mostrando um bloqueio frontal, um bloqueio dessas habilidades que a criança tem. E isso vai ter que ser cuidado, porque se a emoção tomar conta, o bloqueio é total. Mas ela está sinalizando. Então, esses aspectos, nesse momento que a gente está vivendo, o que eu recomendo é que, ao invés do professor pensar do tipo assim, ele está desorganizado, ele pensar, tem alguma coisa que está desorganizando, se isso já não era um perfil dele. Tem alguma coisa que ou está desorganizando e a gente vai ter que ajudá-lo a chegar nisso, né? Aí entrar em contato com os pais, entrar em contato num outro momento pós-aula, alguma coisa a gente vai ter que fazer isso para oferecer esse suporte. Então, o comportamento da criança diz muito do que está passando no cérebro dela e a gente tem que parar para olhar isso, né? Com certeza. A gente está numa situação, lógico que numa situação normal, né? A gente vem falando de educação à distância há algum tempo, e em situações corriqueiras, esse experimento de implantação de 100% EAD em todos os segmentos jamais seria conduzido nem por governos, nem por escolas, nem por instituições de ensino. Ninguém concordaria com isso numa situação normal. Mas nós não estamos vivendo uma situação normal, né? Nós estamos numa situação muito diferente. Então, as pessoas têm falado muito sobre, ok, nós tivemos essa adaptação, fizemos essas aulas, as escolas estão se virando, mas a gente ainda ouve muito questionamento sobre o aprendizado. Então, né, a gente ouve falar, é muito difícil ter criança em casa, a criança é muito agitada, né, virou piada na internet, as pessoas falam sobre isso. Mas elas querem, a preocupação real dos pais há prejuízo pedagógico, elas estão aprendendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que se dá esse aprendizado nesse espaço virtual, como funciona esse aprendizado no espaço virtual, e como que a escola pode minorar os efeitos desse período na criança que está em casa. O que a gente tem que entender, Carol? Primeira coisa, a gente está no ensino EAD numa situação de quarentena, tá? O ensino EAD tem muita chance de dar certo desde que a criança consiga ter uma autonomia, e se ela não tem uma autonomia, que tenha um adulto do lado que ajude nessa organização. Então, a gente vai ter que pensar muito na realidade dessa criança. Uma criança que já não tinha autonomia, que não consegue ter um adulto do lado, numa situação do estresse emocional que a quarentena está provocando, porque assim pode falar, não, a criança está tranquila, o pai não está tranquilo, a mãe não está tranquilo, eles estão preocupados com questões financeiras, eles estão preocupados com as questões sociais e ambientais que vão vir dessa situação toda. Então, esse estresse emocional está circulando a criança. Então, isso prejudica muito uma condição de EAD. Pais que estão em home office em casa,
Dá para dar suporte para a criança ao mesmo tempo? Não dá. Mas esse é o momento que esse pai pode desenvolver a autonomia da criança. Você vai escrever as suas dúvidas, você vai gravar as suas dúvidas. Quando eu terminar, quando eu puder, eu sento ao seu lado se o professor não tirou essa dúvida de você. Então, a gente pode ajudar a criança, o pai pode ajudar a criança a desenvolver recursos, porque nesse momento, se o estresse da criança for grande, se a gente perceber que essa criança já não tinha autonomia, tem dificuldades para aprendizagem e não tem o suporte de um adulto, a gente vai ter prejuízo pedagógico com certeza. Se a gente não estiver falando de uma criança que tem uma dificuldade na aprendizagem, e se essa criança tiver um suporte de um adulto, quer dizer, cada um desses componentes ser eliminados, a gente favorece muito a aprendizagem, mesmo que EAD. As escolas, as propostas EAD para pessoas e para crianças, para adolescentes, para adultos que têm uma autonomia, elas são fantásticas. A aprendizagem, ela acontece sim. Falta prática? Falta. Falta mediação? Falta. Mas isso pode ser contornado com os lives, com as aulas ao vivo, com as aulas síncronas. A gente consegue mediar isso com relação a outros fatores. Mas a gente precisa considerar sempre esses fatores. Primeiro, não é um ensino EAD comum, é um ensino EAD numa situação emocionalmente muito perturbadora. Segundo, é uma criança que já não tinha autonomia, é uma criança que já tinha dificuldades para aprendizagem, é uma criança que não pode contar com o suporte do adulto nesses momentos, então, assim, a aprendizagem fica comprometida. Ela tem o suporte do adulto, mas tem a dificuldade de aprendizagem ou tem a pouca autonomia, ela vai conseguir aprender. Emocionalmente ela está estável, ela vai conseguir aprender. É uma criança com autonomia, aprendizagem, se emocionalmente ela estiver estável, a aprendizagem acontece, né? Então a questão não é o ensino EAD, né? A questão são as habilidades que a gente tem que desenvolver na criança para que ela possa responder ao ensino EAD. E a situação que a gente está vivendo, aí eu volto a falar para você, que assim, não é uma situação de ensino EAD tranquila, tá? E não, porque não foi a busca da criança, não foi a busca dos pais por esse recurso, foi uma adaptação que a gente teve que fazer. Então, crianças que não tinham condições, que o professor falava o tempo todo, professor, olha, meu filho precisa de apoio, meu filho precisa de suporte. Em casa ele vai precisar de apoio, ele vai precisar de suporte. Não mudou, né? Então, não tem esse apoio, não tem esse suporte, assim como não aconteceria na situação presencial, na situação EAD também não vai acontecer. Então, em que momento você pode dar esse suporte? Quais os recursos que você pode usar para o teu filho? Mantenha assim a aula, anota os tópicos, as palavras que o professor fala. E depois eu tiro a dúvida com você. Como ensinar a criança a esperar para tirar dúvidas, para guardar a sua vez. Tudo isso são habilidades que a gente pode desenvolver nesse momento, que aí a gente entra naquelas habilidades bem frontais, né? O planejamento, o controle de impulso, poder aguentar um pouco para tirar a dúvida, poder saber qual é a minha dúvida. Ou seja, a gente pode aproveitar esse momento para desenvolver a autonomia dessas crianças para uma condição de estudo. É um processo lento? É um processo lento, mas que isso pode ser feito em casa, que vai auxiliar muito o professor depois e ainda mais a criança nessa reverberação pelo sistema de ensino. Certo, Carol? Sim, sim. E a gente vale ressaltar também, as pessoas têm falado muito, o homeschooling é difícil, que a gente não está numa situação de homeschooling, né? Uma situação de homeschooling nos países em que isso é legalizado, a pessoa que vai conduzir esse aprendizado, a mãe ou o pai, o familiar que opta pelo homeschooling, é ele que desenvolve esse planejamento. E a gente está fazendo um processo de mediação. As escolas estão enviando esse planejamento. Então, a gente tem uma equipe que é especializada, que é qualificada, que estudou para trabalhar esses roteiros pedagógicos e desenvolveu esses roteiros para enviar para casa. O que a gente tem a família fazendo é uma mediação. E que não é uma mediação, às vezes, confortável pela situação que a gente está vivendo, né? Então, ela vai exigir adaptação da família, ela vai exigir adaptação do aluno, mas as famílias têm também que pensar que, da parte da escola, esse planejamento, esse roteiro pedagógico, tudo isso está embasado em competências e habilidades, né? em
existe um planejamento por trás disso, não é a família que vai fazer esse planejamento. Mas a família precisa, sim, estruturar uma rotina para essa criança e estruturar uma mediação que funcione para ela, né? Que seja viável. De repente, uma rotina que funciona para uma família não funciona para outra, mas organizar um varal de rotina em casa, organizar... e guardar memórias, gente. É curtir, às vezes, a tarde que passou de pijama, é fazer uma cápsula do tempo, fazer um potinho com desejos, coisas que eu quero fazer quando acabar a quarentena, ou coisas que eu quero... Né, coisas que eu tenho saudade de fazer, e viver esses momentos com a criança também vai ser de grande valia, né? Com certeza absoluta. Quando começou essa questão da quarentena, surgiam muitas mensagens, assim, do tipo, esquece a escola, não é momento para a escola. É momento da criança aprender matemática cozinhando, é momento dela aprender habilidade social conversando com os pais, numa interação. Gente, isso é ilusório, tá? A quarentena não são férias. A quarentena não é um período prazeroso para ninguém. E isso a gente tem que ter muito claro que é um período de estresse, né? Você fala, a escola fala, eu vou dar férias. Ok. E o que eu vou fazer com meu filho nessas férias? Porque ele não vai poder sair de casa. Você acha que vai ter algum componente prazeroso nesse momento, nessas férias? Então, assim, eu estou tirando dessa criança uma possibilidade de estrutura que poderia mantê-la numa condição emocionalmente mais estável e estou tirando totalmente. Fora que, como mãe, eu digo claramente, tem um dia que eu uso a cozinha como meio de matemática, habilidade social, habilidade interpessoal, mas os dias vão passando e fazendo isso todo dia é desgastante. Quais são os dias que eu consigo fazer isso? Quais são os dias que, dentro do meu home office, dentro da minha estrutura, dentro do meu estresse, eu tenho a possibilidade de me entregar totalmente para o meu filho nessas condições? E aí é que eu acho que as escolas, com os recursos que eles colocaram online, com esses recursos EAD, né, mesmo nessa condição, eles são para a criança uma condição muito reconfortante. A escola não é porque ela está à distância, a aula está à distância, que o canal de comunicação entre a escola e os pais, entre a escola e a criança foi fechado. Essa comunicação tem que se manter ainda mais, porque esses pais precisam da orientação de quem é a equipe pedagógica, de quem é a equipe que faz a mediação, né? Tem uma escola aqui em São Paulo que foi bem legal, que eles pegaram as crianças que têm dificuldade, que têm distúrbio, mandaram uma mensagem para os pais, dizendo que eles sabem que pode estar mais difícil do que o normal, pela dificuldade que as crianças têm. Colocaram para os pais nessa mensagem, para cada criança, quais eram os objetivos daquela semana, para aquela criança, para o pai não se preocupar com a quantidade, mas sim com os objetivos e o que esperava daquela criança, e colocou um telefone de contato direto com o professor, para que, não era o pessoal do professor, mas era da coordenação, né, do pessoal lá, para que os pais pudessem tirar as dúvidas e conversar diretamente com essas pessoas, com esses pais. Eu acho que é isso que está faltando, os pais entenderem que a gente tem uma estrutura de ensino muito preparada e que está pronta para dar o suporte, e que isso não é só online com o aluno, mas é para tirar essas dúvidas que os pais também têm, para tranquilizá-los, e que se o aluno tiver dúvidas, ele tem que saber quais são os canais que ele tem para realizar isso. Isso é muito reconfortante emocionalmente, né, Carol? Com certeza, com certeza. Para o aluno e para o professor, né? A gente tem que ter essa consciência. Às vezes a gente tem a expectativa do caderno cheio e do livro completo, mas quais foram os objetivos de aprendizagem daquela semana? Qual foi o roteiro pedagógico desenvolvido? E ele não necessariamente, se você for pensar na sua experiência de educação, quando eu tinha 10 anos de idade, qual era a página 15 de geografia? Eu não lembro o que tinha na página 15 de geografia, se ela ficou em branco ou se ela não ficou em branco, mas eu lembro do objetivo de aprendizagem, eu lembro do mapa, eu lembro de coisas que eu aprendi, um monte de coisa que às vezes a gente memorizou, a gente nunca utilizou, né? E a gente passa por um momento de educação também, que às vezes é de difícil compreensão, que a educação hoje, né, a metodologia, o foco da educação, inclusive, é diferente. A gente tem uma BNCC, que é um documento oficial, que é um documento público que todas as pessoas podem consultar, que fala de competências e habilidades e não de conteúdos específicos, né, e que são esses objetivos de aprendizagem que a gente tem que ter como alvo
né, nesse momento com os alunos e nessa programação. A gente vê as escolas, às vezes os pais angustiados, como eu vou inventar moda todo dia, eu não sei mais o que inventar de atividade para a criança fazer, né? Mas a gente tem que pensar que elas precisam estar estimuladas, Thelma, se você puder falar um pouquinho disso, o estímulo do digital. Como funciona esse estímulo do digital na criança? Então, basta ter uma videoaula ou basta ter um programa que seja educativo para que ela possa assistir, ou existe algum tipo de estímulo digital que seja mais eficaz para que a gente também não tenha uma criança que vai entrar naquele modo de stand-by, né? Aquele modo de férias que, não, o aprendizado já, o estímulo diminui, o aprendizado diminui. Como que isso funciona no digital? Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, assim, a gente ainda não sabe trabalhar 100% no digital, tá? A grande dica que eu passo para os professores é como o cérebro dessas crianças, elas ainda não conseguem ficar com atenção em um único canal sensorial. Então, a criança ficar sentada na frente da tela, isso realmente é pedir para que ela tenha uma distração, para que ela tenha uma desorganização, para que ela não consiga se manter dentro dessa proposta que o professor está colocando. Então, o que eu sugiro? Atividades concomitantes. O que é isso? Enquanto o professor dá aula, ele pede para que o aluno selecione 5 palavras que ele esteja falando. Depois ele vai mostrar para o professor, vai tirar um print, vai enviar, sei lá de que forma, que a plataforma que a escola arrumou consiga. Ou enquanto ele estiver falando, ele vai fazer um desenho do que o professor está falando. Então, colocar algum ato motor conjunto à aula que essa professora está dando. Essa é uma dica que eu dou desde a pré-escola até por volta dos 12 anos, tá? Que é quando começa uma maturidade bem legal dessas vias mais límbito-frontais e que eu começo a poder emocionalmente me organizar para uma situação de aprendizagem com menos canais, com um número menor de canais sensoriais envolvidos. Mesmo assim, o nosso tempo atencional é muito curto, tá? Um adulto, tá? A partir dos 24 anos, se teve 8 horas de sono à noite sem ter nenhum despertar, o tempo atencional dele é por volta de 15 a 18 minutos. Se a gente pegar uma criança de 7 anos, o tempo atencional dela num único foco é por volta dos 5, 6 minutos. Então, o que a gente precisa? Garantir que esse tempo seja utilizado com recursos motores para a gente poder multiplicar esse tempo de atenção ao professor ou o tempo de atenção a uma aula virtual. Então, que o aluno possa, não é que ele vai ficar fazendo exercício enquanto o professor fala, nada que exija muito recurso cognitivo para que o potencial cognitivo da criança possa estar deslocado para o professor, mas que você possa colocar alguma atividade automática conjunto que ajude essa criança a estabilizar o processamento cerebral dela para esse processo de aprendizagem, a poder manter um potencial atencional mínimo para aquela condição que o professor está apresentando. Então, ensinar a criança, se for uma adolescente, uma criança maior, se ela sabe fazer mapa mental, então, quando terminar de falar, eu quero que vocês enviem para mim um mapa mental que vocês fizeram do que estava aí. Com isso, o professor vai poder pegar as palavras principais, se o professor pediu para escrever palavras, as frases principais, para o professor que pediu para escrever as frases mais importantes, o desenho, a imagem que represente, o mapa mental correspondente ao que o professor falou. E isso vai dar para ele dicas do que o aluno absorveu e do que o aluno não absorveu. Até para ele poder mandar uma mensagem no privado dizendo, olha, muito bom o teu trabalho, a gente sempre começa elogiando, foi muito legal o que você fez, mas tem alguns pontos que eu senti falta. E ele possa elencar quais são esses pontos que o aluno sentiu falta para que ele possa complementar aquele processo de aprendizagem que foi realizado à distância. Certo, Carol? Existem várias maneiras de validar esse aprendizado, né? Essa avaliação também é bastante discutida. Como que a gente vai dar uma prova, como que isso vai ser validado, vai ser múltipla escolha, né? Algumas escolas já estão com provas online, outras, como avaliar a criança pequena, e existem várias pessoas discutindo os portfólios digitais, o registro formativo dessas atividades e a importância do feedback desse professor. Nós estamos caminhando para o fechamento desse bate-papo, Thelma, e eu gostaria que você deixasse se você fosse falar alguma mensagem para esses professores e para essas famílias, para que a gente possa encerrar esse bate-papo. Eu acho que o primeiro ponto é a gente cuidar da nossa saúde mental, tá?
Eu acho que nessa situação que a gente está vivendo, se o professor estivesse se sentindo muito desorganizado, sem possibilidade, sem recurso, acontecer algum caso muito próximo, que está desorganizando, que vai precisar ficar afastado, que está numa quarentena, eu acho que assim é muito importante que ele possa falar isso para a direção da escola, para a coordenação, e que a coordenação possa assumir durante algum tempo esse papel, porque é um papel de uma monitoria à distância bastante complicado. Mais do que isso, eu acho que a gente tem que deixar bem claro para os pais que conteúdo a gente corre atrás nos próximos 10 anos de vida escolar da criança, nos próximos 5, nos próximos 3, nos próximos. A gente tem anos aí para correr atrás de conteúdo pedagógico. Mas desenvolver as habilidades de estabilização emocional, permitir que essa criança possa se reconhecer emocionalmente, possa desenvolver uma autonomia mínima, possa aprender a ter atenção e foco numa situação de aprendizagem, permitir que essa criança possa se organizar dentro dessa situação de estudo, mesmo com esse estresse emocional, talvez seja o único momento que essa criança vai poder fazer isso. Né? Eu sempre falo, o Brasil é um país que nunca viveu uma guerra, então a gente não sabe muito bem o que é essa inibição social toda, e a gente está vivendo isso de uma forma até mais traumática que os países europeus, que de alguma forma tiveram pelo menos o relato dos pais do que era passar por um momento de confinamento, o que era passar por um momento de estresse emocional. Nós não tivemos isso. Então está muito difícil para todo mundo e está difícil para as crianças também. Mas que a gente possa utilizar a linguagem como um recurso de troca e de abertura, não chegando para o meu filho ou chegando para o meu aluno e perguntando para ele, como é que você está? Gente, qualquer um perguntar para mim como é que tá, é aquela pergunta de elevador, né? O tempo tá feio, tá bonito, tô bem, tô mal. Se você responder mais que isso, é falta de educação. Então, o principal desse momento é a gente poder permitir que a criança mostre para a gente os comportamentos e, mais do que isso, que a gente auxilie a criança a nomear a mudança de comportamento. Nossa, teu comportamento está mudando, porque a gente está vivendo uma situação muito estressante. Essa situação estressante está cansado, está te deixando nervoso, está te desorganizando. Vamos pensar como a gente pode organizar isso juntos e aí fazer um trabalho sempre de colaboração. Nunca falar que eu sei, eu tenho a estratégia e eu posso realizar isso para você. Mas ensinar a criança a desenvolver recursos que possam levá-la a se manter nessa condição de uma forma pedagógica. O ganho pedagógico a gente tira com os próximos anos. Eu acho que não é essa grande preocupação que a gente tem nesse momento. Mas, assim, a gente poder, através da linguagem, através da interação interpessoal, através dos recursos, né, pedagógicos, a gente poder manter a nossa sanidade mental e a nossa estabilidade cognitiva. É só isso que a gente espera nessa quarentena. Com certeza. Eu queria ressaltar aqui duas frases, né, que foram tiradas do manifesto do UNO. A primeira delas é que criar é se dispor a arriscar, a experimentar, a investigar, imaginar, voltar atrás e errar. Isso vai acontecer muito, vai acontecer com a escola e vai acontecer com o aluno, e a gente tem que desmistificar essa ideia do aluno nota 10, o aluno perfeito, aquele que sabe todos os conteúdos e que adquiriu tudo, porque faz parte do aprendizado errar. A primeira aula síncrona pode ser uma catástrofe, né? Todo mundo vai querer se ver, todo mundo vai querer falar ao mesmo tempo, os pais não vão conseguir manusear a ferramenta, os alunos vão precisar, eles vão sair da frente da tela porque a atenção acabou. Então, esse erro vai acontecer, mas isso faz parte do aprendizado e faz parte da experimentação. E uma outra frase desse manifesto é a dos tempos, pois é o único que está de fato ao nosso alcance. Então, como eu vou pensar para daqui a 10 anos qual será esse conteúdo? Como vai ser o Enem, como vai ser o vestibular, como vai ser... Todas essas crianças foram afetadas da mesma maneira, né? Todas, não da mesma maneira, às vezes umas mais que as outras, mas estou falando na mesma proporção durante o mesmo período de tempo. Então, a gente não pode... eu vou zerar para um momento ideal no qual todo mundo viu todas as unidades, no qual todo mundo teve aquele aprendizado. É no mundo inteiro, né? Ele foge do nosso controle. O tempo que a gente tem presente é o tempo mais importante, e a diferença que a gente pode fazer é nesse tempo presente, é no que a gente faz agora com esses alunos,
né? É o que a gente faz agora com os filhos em casa e é o que a gente faz agora com essas famílias. Eu Perfeito. queria agradecer a presença da Thelma Pantano, nosso tempo está se encerrando. E deixar um abraço para todos que acompanharam aqui. Essa live vai ficar salva, vai ficar gravada, junto com as outras que o Lu também já realizou, né? A gente também tem o Plantão Educatrix, que está acontecendo no canal do Facebook também. Então, a gente está sempre abordando esses temas para que a gente mantenha esse canal de comunicação sempre ativo com as escolas e com as famílias. Obrigada, Thelma. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar com vocês. Obrigada mesmo.